Imagina um mapa tão incrivelmente detalhado que consegue prever e ditar a direção exata para cada interação humana possível. Nossa, seria o sonho de muita gente, né? Total, a promessa é muito tentadora. Tipo, se surgir a situação X, é só olhar o mapa, aplicar a regra Y e pronto, tá tudo perfeitamente resolvido. É uma lógica super binária, matemática, à prova de falhas. E o nosso cérebro adora isso, ele anseia por essa previsibilidade. Com certeza. Um manual de instruções, passo a passo, elimina aquela angústia da dúvida, sabe? Tira o peso da decisão dos nossos ombros e cria essa ilusão de controle. Mas aí a gente abre a porta do consultório, ou da escola, do hospital, da assistência social. Exato. A gente entra no terreno da mente humana, com toda a sua bagagem, os traumas, as contradições, e aí, de repente, aquele mapa exato se desmancha. Ele se mostra completamente inútil diante da subjetividade. E é exatamente para navegar por esse terreno, onde as certezas matemáticas não funcionam, que existe o tema do nosso áudio de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Psi em Áudio. É um prazer estar aqui de novo. O nosso foco hoje é dissecar, entender os mecanismos e os bastidores de um documento que é tipo a espinha dorsal da prática psicológica no Brasil. O Código de Ética Profissional do Psicólogo, na edição de agosto de 2005. E a nossa missão aqui é ir muito além de simplesmente listar o que é permitido ou proibido, sabe? Aham. Até porque decorar regra não adianta muito na hora do desespero. Pois é. Para quem está na graduação, na pós ou prestando concursos na área, decorar regras soltas não constrói um raciocínio clínico ou ético que dure de verdade. Nós vamos entender o porquê dessas regras existirem. Como elas se chocam na prática, né? Isso. E de que forma elas protegem tanto a sociedade quanto a própria integridade da ciência psicológica. Mas olha só. Antes da gente entrar nas águas mais profundas desse código, eu tenho um aviso muito importante, uma novidade gigante para garantir que a comunidade que acompanha o Psi em Áudio tenha sempre as melhores ferramentas. Essa novidade é boa demais, o pessoal vai gostar. Vai sim. O nosso canal agora tem um clube exclusivo, o Clube Psi. É um espaço pensado exatamente para oferecer cursos de aprofundamento na área da psicologia. É um diferencial enorme para a carreira. Muito! Para quem busca dominar aquelas entrelinhas da teoria e da prática, vídeos exclusivos como esse que estamos fazendo agora vão estar disponíveis para os membros. Então, quem quiser ter acesso a um alto valor de conteúdo por um preço muito, mas muito baixo, é só clicar no botão Seja Membro aí no canal. É aquele passo estratégico na construção de uma carreira sólida. O que, aliás, tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Porque, veja bem, um profissional de excelência não é forjado só pela técnica. Ele precisa ter capacidade de ler o contexto. Sim, a leitura de mundo é fundamental. E o Código de 2005 é, antes de tudo, um documento de leitura de contexto. Ele é o terceiro código da história da profissão no Brasil. Ele substituiu a versão de 87. E essa troca de datas não é um mero detalhe burocrático. É uma mudança de paradigma colossal, né? Completamente. Porque tem um abismo histórico entre 87 e 2005. Em 87, o Brasil estava só respirando os primeiros ares depois de décadas de ditadura militar. A Constituição Cidadã nem existia ainda. Exato, a Constituição de 88 nem tinha sido promulgada. Aí, quando a gente olha para a construção do Código de 2005, os materiais mostram que foi um processo que durou 3 anos. Envolveu a categoria inteira em 15 fóruns regionais pelo país. Foi algo super democrático. Muito. É um documento que já nasce banhado pelos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas sabe o que mais me intriga? O quê? A premissa fundamental dele. O texto avisa logo de cara que ele não é um conjunto rígido e imutável de normas. Ele não normatiza a técnica. Ele se propõe a ser uma bússola ética. Aí que está o pulo do gato. Essa metáfora da bússola é a chave para não escorregar nas cascas de banana dos concursos e da vida real. Porque a gente imagina um código tipo um manual de máquina de lavar, né? Aperte o botão 3 e espere bater. Bem isso. Um manual diria algo como: na seção 3, faça exatamente tal intervenção. A bússola, por outro lado, aponta onde está o norte ético, porque a sociedade muda o tempo todo. Muda muito rápido. Sim.
Pensa nos arranjos familiares que se diversificaram imensamente, nas tecnologias que mudaram como a gente se relaciona, na nossa compreensão sobre identidade. Verdade. Se o código fosse uma lista de técnicas engessadas, ele estaria obsoleto em 5 anos. Com certeza. Sendo um instrumento de reflexão contínua sobre a praxis que é a prática profissional inserida na sociedade, ele obriga o psicólogo a pensar criticamente sobre o seu próprio tempo. E o norte dessa bússola é sustentado por 7 princípios fundamentais. Lendo o texto, fica muito claro que eles são a alma do documento. Mas ao invés da gente ficar só recitando do 1 ao 7 de forma chata, vamos analisar o atrito que eles geram no dia a dia? É onde a teoria encontra a realidade. Por exemplo, os primeiros princípios exigem a promoção da liberdade, dignidade e igualdade, e uma recusa absoluta a qualquer forma de opressão ou violência. Aí a gente chega no princípio 6. O do aviltamento. Isso. Ele diz que o psicólogo deve exercer a profissão com dignidade, recusando situações em que a psicologia seja aviltada, ou seja, desrespeitada ou sucateada. Isso me faz pensar num cenário muito comum hoje em dia, tipo planos de saúde que impõem sessões de psicoterapia de 15 minutos. É triste, mas acontece muito. Com uma sala de espera lotada. Como é que a gente equilibra o princípio da dignidade da profissão com a realidade de um mercado que tenta tratar o cuidado mental como uma linha de montagem industrial? Eu diria que essa é uma das fricções mais dolorosas para quem atua na clínica. Quando o princípio exige que não se aceite o aviltamento, ele está dizendo de forma bem clara que a psicologia precisa de condições mínimas de contorno para acontecer. Não dá para fazer milagre em 15 minutos. Não dá. Uma escuta qualificada da dor humana dificilmente vai rolar em 15 minutos cronometrados, numa lógica de fábrica. O profissional que se submete passivamente a isso, sem questionar as instituições, ele está ferindo a dignidade da categoria. E pior, ferindo o sujeito que buscou ajuda. Nossa, é muito forte isso. Os princípios existem para tirar a gente da zona de conforto, então. Exatamente. Eles exigem um posicionamento ético e social. E isso nos leva a um ponto que eu considero central aqui às relações de poder. O princípio 7 fala justamente sobre considerar essas relações nos contextos de atuação. Isso significa que o psicólogo é visto meio que como o chefe dentro da sala de atendimento? É uma boa analogia, mas a palavra-chave aí é não ter ingenuidade. A assimetria estrutural existe. Lembra aquela dinâmica do médico com o paciente, onde um tem o jargão e a caneta e o outro tem a doença? Mas na psicologia é ainda mais delicado, porque o tratamento não é só engolir uma pílula. O tratamento depende inteiramente da exposição emocional, de entregar segredos, medos. A pessoa que entra no consultório está quase sempre numa posição de vulnerabilidade gigante. Gigante. E quem está do outro lado da mesa possui o diploma, o respaldo da ciência, o domínio dos métodos de avaliação. Existe um desnível de poder massivo. Ter consciência disso significa vigiar a própria prática todos os dias. Para garantir que esse poder seja usado para emancipar, né? Promover a autonomia. Perfeito. E nunca, jamais, para doutrinar, dominar ou impor a própria visão de mundo. É um nível de exigência reflexiva absurdo. No bom sentido, claro. E olha, já que a gente está falando sobre emancipar, sobre promover conhecimento e fortalecer quem estuda a mente humana, acho que esse é o momento perfeito para um convite à nossa comunidade. Manda bala. Pessoal, se quem está ouvindo a gente está achando essas reflexões úteis para clarear os estudos ou a prática diária, não esquece de deixar aquela curtida no áudio do canal. Isso diz para os algoritmos que esse é um conteúdo de valor. Ajuda demais o canal a crescer. Ajuda muito. E aproveitem para compartilhar esse material naqueles grupos de WhatsApp, da faculdade, da pós ou do cursinho. O estudo solitário é difícil, mas debater esses dilemas em grupo enriquece a jornada de todo mundo. E lembrando, se a pessoa quiser aprofundar os conhecimentos, nós deixamos sugestões de bibliografias super ricas na descrição do vídeo. Material de primeira. E, claro, reforcem os estudos sendo membros do Clube Psi, que é o ambiente ideal para expandir esse repertório com a gente. Um repertório que, a propósito, se prova essencial quando esses princípios filosóficos que a gente estava discutindo
batem de frente com a dura realidade das proibições, né? Ah, as famosas linhas vermelhas. Pois é, por mais que a base seja a reflexão, uma profissão que mexe tanto com a vida alheia precisa traçar limites muito claros. E é isso que a gente vê nos deveres e nas vedações do código. Então vamos mapear essas linhas vermelhas agora. Nos deveres básicos, o artigo 1º estabelece que só se pode assumir um caso se houver capacitação pessoal, teórica e técnica. Ou seja, boa intenção não substitui competência. De forma alguma. E tem um detalhe curioso sobre calamidades públicas ou emergências. O atendimento tem que ser prestado sem visar benefício pessoal. Mas eu sinto que o terreno fica realmente escorregadio nas vedações do artigo 2º, os grandes nãos. É aí que muita gente se perde nas provas e na vida. É terminantemente proibido induzir a convicções políticas, morais, religiosas ou de orientação sexual. Proibido prolongar atendimentos desnecessariamente, e aí a gente chega na questão dos honorários, no artigo 4º. O terror de quem está começando a clinicar. Sim, o valor deve ser estipulado e comunicado antes do início do trabalho. Diante disso, eu quero te propor uma situação prática que todo estudante já deve ter ouvido no almoço de domingo. Lá vem. Pode falar. O famoso, ô primo, você que faz psicologia, não quer me atender não? A gente faz um preço camarada, né? Como que a bússola ética reage a laços de sangue e a esses descontos informais? A bússola reage apontando uma infração ética gigante em ambas as frentes, mas por motivos bem diferentes. Vamos pegar o laço de sangue primeiro? Tá. Existe uma vedação explícita na linha J do artigo 2º contra o estabelecimento de relações que possam interferir negativamente nos objetivos do serviço. Ou seja, nada de atender a família. Nada. Atender o primo, a esposa, o melhor amigo é um erro crasso porque destrói a neutralidade. A escuta técnica não pode estar contaminada pelas memórias de infância, por fofocas familiares. O tal do manejo da transferência vai pro ralo. Vai para o espaço. O trabalho exige certa distância estrutural para funcionar. Se não tem isso, é conselho de amigo, não é psicoterapia. E vender isso como serviço é antiético. Faz todo sentido. O afeto turva a lente do profissional. Mas e a questão do preço camarada? Vamos supor que não é o primo, é um paciente de baixa renda e o profissional decide cobrar um valor social. Perfeitamente válido e louvável. O valor social é uma prática linda. Mas, aí que tá. Para não sair no prejuízo financeiro, o psicólogo decide que essas sessões de valor social vão ter metade do tempo das sessões normais. E ele vai usar uns testes menos precisos, porque os testes bons são caros. A matemática fecha para o bolso dele. Mas e a ética? A ética desmorona completamente. O artigo 4º é cristalino sobre honorários. Você pode, sim, ajustar o valor à realidade econômica da pessoa. Só que a qualidade do serviço deve ser garantida independentemente do valor acordado. Então não pode ter atendimento VIP e atendimento popular na entrega técnica. De jeito nenhum. Reduzir o tempo só pelo valor menor ou usar instrumentos ruins é uma violação grave. Isso fere de morte o princípio da igualdade e da dignidade que a gente viu lá no começo. A excelência técnica tem que ser idêntica, seja pagando o teto da tabela, seja num serviço voluntário. Uma linha vermelha super clara. O dinheiro regula o acesso, mas jamais a qualidade da entrega. Perfeito. Agora a gente precisa entrar naquilo que eu considero o epicentro dos dilemas na profissão, o sigilo. Ah, os artigos 9 ao 15. Isso rende boas discussões. Rende muito. A regra de ouro tá lá. Proteger a intimidade através da confidencialidade. O que é dito na sala, fica na sala. Mas a gente sabe que essa parede não é intransponível de forma absoluta. Com certeza não. Tem o trabalho em equipes multiprofissionais, o atendimento a crianças onde os pais querem saber tudo. Sim. E as situações drásticas de quebra de sigilo. A literatura traz aquele conceito de menor prejuízo lá no artigo 10. O que isso significa de verdade quando a realidade bate na porta? Bom, o sigilo não é um escudo para cobertar crimes, abusos ou risco à vida. Ele é um pacto de confiança. O conceito de menor prejuízo entra quando o sigilo bate de frente com outro princípio fundamental, tipo o direito à vida.
Dá um exemplo prático para a gente visualizar? Claro. Imagina que, durante o atendimento, você descobre que uma criança está sofrendo violência doméstica grave e contínua. Manter o sigilo absoluto causaria um prejuízo imenso, que é a continuação do abuso. Então, quebrar o sigilo para denunciar é a decisão baseada no menor prejuízo. Exato. Você aciona o conselho tutelar. Mas presta atenção, essa quebra não é um passe livre para sair contando tudo da vida da família. Aí que a coisa fica complexa. Vamos estressar um pouco essa ideia do passe livre. Imagina um cenário que mistura justiça, sigilo e muita pressão. Gosto de cenários difíceis. Manda. Um psicólogo atende um homem adulto já faz 2 anos. Aí esse cara entra num processo gigante de divórcio e guarda dos filhos. De repente, o psicólogo recebe uma intimação. O juiz exige entregar o prontuário completo do paciente para o processo. A intimidade nua e crua. Tudo! Os sonhos, os desabafos sobre o casamento, as inseguranças. O psicólogo fica no meio do fogo cruzado. De um lado, o código de ética cobrando sigilo, do outro, o juiz ameaçando com desacato. Como ele navega por esse pesadelo com a bússola do menor prejuízo? Ele obedece à lei e entrega o diário íntimo do paciente para o juiz? Não, ele não entrega o prontuário bruto de jeito nenhum. Esse é um dos dilemas mais densos, exige muita firmeza. O psicólogo não está acima da lei, ele vai responder à justiça. Mas o prontuário clínico é o registro da fantasia pura, da subjetividade. Então, o que ele faz? Ele traduz o que é pertinente num laudo ou parecer técnico, e aí ele aplica o filtro ético, ele restringe as informações ao estritamente necessário para responder ao juiz. Ou seja, ele atende à demanda da lei, mas blinda a intimidade que não interessa ao caso. Perfeito. Se o processo é sobre a capacidade de cuidar das crianças, ele vai informar sobre as condições psicológicas do pai para exercer a paternidade. Ele não vai, sob nenhuma hipótese, relatar no documento oficial as fantasias íntimas do paciente ou que ele odiava o cachorro da ex-esposa. Porque ele não tem impacto direto no cuidado com os filhos. Exatamente. Expor isso causaria um prejuízo injustificável. E olha, se o juiz insistir em ver as anotações brutas, o profissional deve acionar a assessoria jurídica do Conselho Regional para se respaldar. O menor prejuízo é um bisturi cirúrgico, não é uma marreta. Sensacional. Requer não só conhecimento técnico, mas coragem, né? Espinha ereta para defender os limites da profissão na frente de outras autoridades. Com certeza. E essa defesa da profissão também vai para fora do consultório. A gente entra agora nas frentes finais do nosso mergulho. A pesquisa, o ensino e a publicidade, que é o caos na internet hoje. O caos absoluto. Sobre o ensino, eu achei muito legal que a ética deve ser exigida de forma ativa pelos professores. A responsabilidade começa na universidade. E sobre os instrumentos, o artigo 18 proíbe ceder ou ensinar testes para pessoas leigas. Os testes são ferramentas exclusivas, né? Não podem virar brincadeira de revista. Exato. Mas é no artigo 20, no marketing, que as infrações parecem brotar do chão na era digital. As regras mandam colocar o nome e o número de CRP, beleza, mas proíbem o sensacionalismo e a previsão taxativa de resultados. Aí é onde a galera mais escorrega tentando ganhar curtida e paciente rápido. O marketing na saúde é muito diferente do varejo. O nosso produto não é um celular, é a saúde mental. Então vamos analisar um post clássico de Instagram. O recém-formado contrata uma agência de marketing e eles soltam um post com a frase: liberte-se da sua ansiedade. Protocolo exclusivo, resolva suas crises em 5 sessões por apenas X reais. Vagas limitadas. Nossa, me dá até palpitação ler um negócio desse. Para vender um curso de inglês, isso é incrível. Porque para psicologia é uma bomba relógio ética. Porque essa frase viola múltiplos artigos ao mesmo tempo, sabe? E descaracteriza o que é a terapia. Primeiro, resolva em 5 sessões. Isso é uma provisão taxativa de resultados. A mente não é o motor de um carro, que você troca a peça e tem garantia. Cada sofrimento é único. Isso. Prometer cura com prazo fechado é fraude científica. Gera uma expectativa que vai virar frustração e mais adoecimento. Segundo problema, o por apenas X reais. O preço como chamariz. Proibido expressamente. Fazer leilão para atrair paciente transforma o cuidado numa mercadoria em liquidação, avilta a profissão.
E esse tal de protocolo exclusivo esbarra no sensacionalismo, vendendo uma pílula mágica que não existe. A demarcação é cristalina. Divulgar o serviço é direito, claro, mas transformar a vulnerabilidade das pessoas em gatilho mental de vendas é intolerável. É brincar com a dor alheia. E o que acontece com a pessoa que ignora tudo isso? Atende familiar, quebra o sigilo errado, faz marketing charlatão. O conselho manda só um e-mail dando bronca? Ah, longe disso. O documento lista penalidades muito concretas no artigo 21 e elas são gradativas, porque o risco de dano à sociedade é muito real. Como funciona essa escada de punição? Começa com uma advertência formal, depois escala para multas financeiras, pode evoluir para censura pública e tem a suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Fica proibido de trabalhar um mês inteiro. E qual é a punição máxima? Quando a violação fere os direitos humanos de forma frontal ou gera dano irreparável, aplica-se a cassação do exercício profissional. É expulsão definitiva da categoria. A cassação é a prova viva de que a psicologia lida com material inflamável. O impacto de um profissional negligente pode destruir a vida de alguém. Logo, a punição é proporcional a esse poder. Exatamente. A responsabilidade é gigante. E com isso a gente chega ao fim da nossa travessia por esse documento formidável. Fazendo um apanhado de tudo que a gente viu aqui, o Código de 2005 respira a Constituição Cidadã. Não é um livro de receitas, é uma bússola de reflexão crítica. Isso. Ele cobra da gente uma vigilância constante contra opressões e as relações de poder. Aí nós vimos as regras do dia a dia. Nada de atender primo para não cruzar laço afetivo. O valor social não justifica entregar um serviço de segunda categoria. Mergulhamos no dilema do sigilo profissional, onde até diante do juiz, a intimidade é blindada pelo menor prejuízo. E fechamos constatando que o respeito à saúde mental proíbe o marketing de promessa milagrosa. Tudo sob risco de punições bem severas. Uma aula, cara. E a grande lição para mim é que a ética não é para decorar para a prova. É a postura de reverência pela complexidade do outro. É o que torna a nossa profissão confiável aos olhos da sociedade. Bom demais. Pessoal, se esse áudio trouxe luz, clareou conceitos difíceis ou te ajudou nos estudos, deixa aquele convite caloroso para seguir o canal Psi em Áudio. É a melhor forma de ter acesso aos próximos mergulhos e manter a mente afiada. E antes da gente encerrar os microfones, eu quero deixar uma provocação para ficar ecoando na cabeça de todo mundo que acompanhou a gente. Opa, adora, manda. Esse código foi escrito lá em 2005. Naquela época, rede social, dancinha de influenciador e atendimento totalmente online nem eram a nossa realidade. Como é que a gente hoje consegue manter intactos esses princípios de dignidade e não exposição no meio de tanto barulho e velocidade do mundo digital? A bússola é a mesma, o norte é o mesmo, mas o terreno que a gente está pisando mudou completamente. Pensem profundamente sobre isso. E até a próxima, pessoal!